O emaranhamento ocorre quando algo ou alguma situação não ficou bem resolvida entre alguns membros do sistema. Em resumo, é isso, tá? Não ficou bem resolvido, ocorreu e deu aquele problema, ficou parado, não foi resolvido. Pronto, virou um emaranhamento. Vamos dizer que virou ali um emaranhamento energético, ficou parado, a energia não fluiu, parou ali, tá? Quando o emaranhamento é instaurado, alguém do sistema acabará fazendo o movimento para a solução, tá? Eh, no universo, sempre existe a tendência ao equilíbrio. Então, quando eu falo em universo, eu estou falando da energia universal. A energia, ela tende ao equilíbrio. Então, não seria diferente dentro do sistema familiar, certo? Então, obviamente que enquanto houver esse fluxo energético que está parado, as energias não estão fluindo. Da mesma forma que acontece com os nossos chakras. Quando as energias dos chakras estão paradas, elas não estão fluindo, nós ficamos adoecidos, não é assim que acontece? O nosso corpo é um sistema, é um microsistema, é um sistema do nosso corpo. Quando eu falo em sistema familiar, eu falo de um sistema um pouco maior, que são as pessoas ligadas energeticamente pela minha família. Isso se eu estou falando de família. Eu poderia estar falando de um sistema empresarial. Todas as pessoas ligadas àquele sistema, daquela empresa, com aquele nome, com aquelas características. Então, ali é um sistema também, certo? Então, todas as vezes que uma energia para por algum motivo, ela fica bloqueada e aí nós temos um problema. Enquanto isso não for visto, não for solucionado, essa energia estará parada, tá? A partir do momento que a gente faz uma constelação, o constelado, ele consegue entender o porquê que acontece tal coisa na vida dele, e ele entende não com a mente, ele não entende com essa cabeça, ele entende com o seu sentir. É algo diferente, não é com a razão. Então, quando ele compreende isso, ele se sente aliviado. É como se ele recebesse sabe, um bálsamo na vida dele. Porque parece que fica leve. Ele sente a energia. Então é um sentir mesmo. E quando ele vai e olha aquela situação e, puxa, fez sentido. Ele sente que fez sentido. E quando ele sente, a energia do sistema muda. Essa energia, ela fica mais tranquila e mais fluida. E aí ela vai seguindo o fluxo. Aí desemaranhou, acabou aquele emaranhado energético parado. Ele se soltou, porque foi visto, foi compreendido, foi incluído aquela questão. E isso vai fazer toda a diferença. Essa energia fica permeando o campo morfogenético, que nós também vamos estudar sobre o campo morfogenético de uma forma mais pontual, né? Mas esse campo que a gente vive falando, né? Ele também é conhecido como campo morfogenético, tá? Esse campo, ele vai bloqueando essas energias conforme elas vão ficando emaranhadas, tá? E esse fluxo não segue, né? Então, como ele está ali bloqueado, tudo que vai para os futuros membros desse sistema, vai com essa energia bloqueada junto, com essa informação, sabe. É como se esse emaranhado, ele trouxesse a informação do problema. E existe como se fosse um fluxo de água mesmo, né. Pensando na água, o fluxo da água, e vai essa água suja passando para frente. Essa água
que não é límpida, não é natural, não é pura. Ela vai desse jeito para os futuros membros desse sistema. E não tem como a gente impedir isso. É como um cano de água. Se você está com um cano lá no início, onde ele recebe a água, ele está enferrujado, a água que vai sair pela torneira é uma água com ferrugem, querendo ou não. É desse jeito que vai acontecer com o nosso sistema. Por isso que essa energia emaranhada, desse emaranhamento, ela fica permeando esse sistema por muitos e muitos anos, por séculos até. E ela vai adiante. E quando a pessoa consegue enxergar isso, alguém desse sistema, e reparar essa situação, essa água fica límpida novamente. Aí ela segue o seu fluxo limpo, sem isso, sem esse peso, né? Por isso que as pessoas, elas sempre falam que se sentiram aliviadas, que estão leves, por conta dessa sensação de leveza, de equilíbrio, de energia limpa, né? Foi limpo, finalmente fez justiça, né? Ocorre a identificação de algum dos membros, né, desse sistema, que pode ser no momento atual ou em gerações futuras. Então, por exemplo, acontece alguma coisa da minha família que não deu certo, e eu estou aqui viva ainda. De repente, na minha filha, vai ressoar isso que aconteceu com a minha mãe, ou comigo mesma. Ela vai repetindo. Eu repito aquilo que a minha mãe trouxe. Lembra da água vindo? A água veio até mim, a água veio suja. Eu, de alguma forma, assimilei isso, eu incorporei isso, me identifiquei e pronto, eu tô com esse emaranhamento aqui fazendo efeito em mim, e essa água continua suja. Vai chegando na minha filha, ela também reproduz a mesma coisa, e é assim que vai indo, tá? Então, reviver o problema tira o sistema da zona de conforto. Isso é uma coisa muito importante, né? Reviver esse problema que vai passando de geração em geração, tira esse sistema da zona de conforto. E o movimento de solução entra em ação, né? Ora, mas será que ficar passando por coisas estranhas, ruins, coisas desagradáveis, isso é uma zona de conforto? Em muitos momentos é. E isso nós vemos nas pessoas, quando elas vão fazer terapia. Elas às vezes não querem, é inconsciente, elas não querem sair daquilo que elas já conhecem. Porque elas mudarem de atitude, elas saírem da zona de conforto e enfrentarem novos desafios. Então, aquele sistema que está ali, daquele jeito, parado, sem fluir, de repente, ele vai ser tirado da zona de conforto por algum dos membros. E aí vem esse movimento da solução, que vai ser trazido. Se não for trazido por ninguém, porque se ninguém se tocar, né? Porque nem sempre nós tivemos constelação, certo? As pessoas foram ali na raça mesmo e uma hora a ficha cai, né? Então, quando chegar esse momento, aí elas vão, elas mesmas, mudar a situação. Sempre vai aparecer aquela pessoa pronta para mudar aquilo. É a famosa ovelha negra mesmo, né? Então, quando aparecer esse membro que não aceita a situação do jeito que é e que vê de forma diferente, aquela situação pode ser solucionada e tudo pode ser mudado. Agora, até isso acontecer, em casos de famílias, por exemplo, pode ser que muitas famílias acabem no planeta. E acabem mesmo. Famílias como já não existem mais. Existem famílias que não existem mais, eu já falei isso, né? Existem famílias que já não tem mais no planeta. Sumiu. Definha. E é o que acontece. Agora, existem famílias que são milenares, que estão aí há muito tempo e não desapareceram até hoje. São fortes, robustas, né?
cheias de energia. Então, o emaranhado passa a existir quando ocorre um fato disfuncional ou desequilibrante, e a partir daí, membros do sistema se identificam com o destino desse familiar que foi desrespeitado ou prejudicado, revivendo inconscientemente o seu destino. Então, isso aqui é um grande resumão de tudo isso que eu falei, né? E isso tudo é inconsciente, tá? A gente não escolhe representar papel de ninguém. A gente não escolhe. É a energia que passa por nós. Existe em nós uma ressonância, algo que conversa com isso, que é o normal, é o que acontece mesmo na nossa vida. Quando alguém vem e fala alguma coisa pra gente, e a gente sente raiva, a gente recebe aquilo de forma muito emocional, muito devastadora, isso significa que o que aquela pessoa falou conversou com a gente de alguma forma. Não sei como, não sei de que forma, não sei qual é a verdadeira função daquilo dentro de mim, mas precisa ser trabalhado, porque aí tem. É a mesma coisa. Se eu represento esse papel de um familiar que, sei lá, foi injustiçado em algum momento lá há um século atrás, sei lá, chegou em mim e eu hoje estou representando, é porque essa energia conversa com alguma coisa dentro de mim. Eu preciso aprender alguma coisa com isso, certo? Ela veio me ensinar algo. Como tudo na vida, tudo que acontece com a gente não veio por acaso. O Jung, ele trouxe a sincronicidade. Segundo a sincronicidade, não existe acaso. Tudo o que acontece na minha vida está aqui por algum motivo e veio me ensinar algo. Jung trouxe isso. E Jung não é Bert Hellinger. Então, para a gente fazer sempre esses parâmetros, para a gente perceber que não existe uma pessoa sozinha falando. Existem outros estudiosos que também trouxeram, tá? E Freud não gostou muito das ideias de Jung, né? Por isso que eles até se houve essa ruptura entre eles, porque eram ideias muito fora da casinha, né, para o Freud. Então, eu vou dar alguns exemplos só para ficar mais claro aqui. Por exemplo, um filho não consegue administrar dinheiro. Então, a pessoa não consegue lá cuidar do seu dinheiro, perde sempre tudo aquilo que ganha. Então, junta um pouquinho de dinheiro, daqui a pouco vem uma dívida para pagar. Junta mais um pouco, aí vem outra coisa para pagar. E sempre assim. E não consegue sair daquele buraco nunca. Na família, o pai era assim. Ele vai fazer a pesquisa, o pai era assim. O avô era assim também, né? E muitas pessoas na família sempre foram assim, e a família é pobre. Sempre foi pobre, né? Embora essa família tenha condições de ganhar dinheiro. Então, as oportunidades sempre chegam, mas eles sempre perdem tudo. Então, aí a gente percebe que é um comportamento recorrente. Ele sempre se repete. E ele vai indo de geração em geração. Então, ele teve uma origem. Quando ele foi originado, algo aconteceu que não foi bem resolvido, que a gente não sabe o que seria, e que foi passando de geração em geração porque não foi resolvido. Então, é dessa energia. Esse é o emaranhamento, esse. E quando a gente faz a constelação, o cliente traz a situação de vida ele, vamos supor que ele traga isso, essa questão que eu falei aqui, e aí durante a constelação nós vamos levantando várias situações, várias coisas, e é tudo no sentir, a pessoa vai sentindo o que está acontecendo. Ela vai percebendo. Nós temos as ferramentas que a gente usa também, que vão nos indicando. É como se fosse um mapa, né? Em que a gente vai, com o sentir, naquele campo morfogenético, e nós vamos construindo esse mapa, esse quebra-cabeça, né? Até que esse cliente sente a verdade. E aí, quando ele sente a verdade, aí a gente percebe, olha, quando acaba essa constelação, a gente sabe
vivenciando ela. Não existe aqui, como eu dizer: "Olha, é assim, o passo 2 é esse, o passo 3 é aquele, quando acontecer tal coisa, é porque é isso", não existe isso na constelação, tá. Então, nós precisamos, para constelar uma pessoa, nós precisamos entender todas as leis, toda essa filosofia trazida pelo Bert Hellinger, que ele, desenvolveu ali, né. Precisamos conhecer essas bases direitinho e praticar isso com o nosso sentir, tá. A intuição do próprio constelador vai contar muito, porque como ele está ligado àquele campo, ele está agindo junto com o constelado ali. Então, os 2 estão juntos ali naquele campo, com tudo acontecendo ali, de uma forma em miniatura, porque nós não temos as pessoas ali, né. Mesmo quando a gente faz com representantes humanos, são pessoas ali que estão representando, mas não são todas a da nossa família, né. E tudo é muito relativo, é muito mais o sentir, realmente, dentro da constelação, tá. Ter consciência do emaranhamento nos ajuda a libertar o nosso sistema, tá. Então, quando a gente tá lá fazendo aquela constelação, participando, e a gente percebe que, nossa, nós descobrimos agora qual é esse emaranhamento, a gente sente que é aquilo, a energia fica diferente e a gente liberta o sistema dessa prisão em que ele esteve aí durante tanto tempo. E quando a gente vai para o nosso dia a dia, retorna, né, para nossa vida, a gente percebe muitas coisas realmente se modificando. Então vamos supor que fosse aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, ela começa a perceber sim, que está havendo uma modificação ali, né, que ela está encontrando novos caminhos, outro tipo de pessoa vem até ela começa a perceber as mudanças, tá. Não só em relação a ela, como quanto às pessoas mesmo da sua própria família, tá. E aqui a frase aqui do Bert Hellinger que ele trouxe é a seguinte, para finalizar: "Trazendo à luz os emaranhamentos, a pessoa consegue se libertar mais facilmente deles. Isso significa que eu vou fazer a constelação, eu vou chegar a muitas conclusões, tá, mas o trabalho não terminou, certo? Tá dizendo aqui, ó, consegue se libertar mais facilmente deles. Isso significa que existe um trabalho a ser feito. Lembra que eu disse que se a energia conversou com algo que tem dentro de mim, entrou em ressonância comigo, e eu agora estou representando aquele mesmo papel, é porque eu tenho questões internas que precisam ser resolvidas. Hoje eu estaria mais leve para resolver as minhas questões internas. Então, constelação não é salva-vidas, não é mágica, não é tratamento, além daqui do real, está além, é sobrenatural, não é. É apenas uma terapia breve, de muito impacto, que faz com que nós consigamos ver e entrar em contato com energias que estavam ocultas e que nós não víamos, entender o que está acontecendo e, inclusive, entender todo esse raciocínio, né, entender o que a gente precisa fazer também, porque não é culpa de um, de outro, não, é responsabilidade de todos do sistema. Todos têm essa responsabilidade, tá bom?